Livro de História, página 138. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho infantil. Na aula anterior, a tia falou sobre trabalho. Trabalho todos nós precisamos, né? Principalmente quando nós tornamos adultos. Precisamos do trabalho para o sustento e para a nossa sobrevivência. Mas para isso, as nossas escolhas também são muito importantes, né? Para a gente poder trabalhar da maneira correta, com amor, não só pelo dinheiro. A gente também tem que trabalhar pelo que a gente gosta. Mas a questão do conteúdo hoje é trabalho infantil. Trabalho é algo que nós entendemos que é de adulto. E infantil nós entendemos que é criança. Ou seja, algo está errado. Eu não posso interligar a questão infantil com a questão de trabalho. Há muitos anos atrás, algumas crianças e até mesmo alguns pais de vocês ou não, iam ajudar na roça, os avós, iam tirar fumo, ou feijão, milho. Por quê? Não era um trabalho, não é considerado um trabalho, e sim um ajuda o papai, um ajuda a mamãe. Só que hoje, por lei, é proibido. Não pode, porque é considerado como trabalho infantil. Só que, de antemão, muitas coisas as pessoas só levam pelo lado ruim. Nem sempre todo trabalho em ajudar o pai e a mãe em algum serviço em casa é trabalho. Trabalhar é você ter que sair da sua casa para ir buscar o sustento. O que é isso, tia? Você ter que buscar o dinheiro para trazer a alimentação de casa. Aí sim é considerado um trabalho infantil. Mas dizer que você ajudou o papai porque tirou alguma coisa do carro, ou porque foi na roça rapidinho colher alguma coisa, mais o vô. Não é um trabalho. O seu avô, sua avó, seu pai não está pagando. Hoje não existe mais isso. Deu uma diminuída bastante. Mas há muitos anos atrás, a tia Cida e muitas pessoas da minha idade fizeram isso. Por quê? A gente precisava e a gente também tinha que ajudar os nossos pais, certo? Como nas aulas anteriores de história também, que a tia falou que logo no começo, quando começou a história de quem tinha direito a estudar ou não, e a tia falou que aquelas pessoas mais pobres, eles não tinham oportunidade de estudar, porque eles teriam que ajudar os pais nas colheitas, né, isso, e no trabalho para levar alimentação para casa. Só que hoje não é bem assim. Hoje existem as leis que protegem as crianças, certo? Contra esse trabalho infantil. Gostaria de saber por que estão riscando o quadro. Não é hora de brincar, é hora de prestar atenção. Vamos lá. Trabalho infantil, por quê? Muitos pais e muitas mães não têm a responsabilidade, certo? De ter seu filho e deixar que o seu filho viva, usufrua dos direitos que ele tem, que é direito à proteção, direito a uma família, direito a uma escola, direito à alimentação, direito ao brincar. E muitas dessas crianças, nos dias de hoje, não fazem isso. Por quê? Muitas dessas mães ficam em casa, muitas dessas mães vivem na vida aí como se fosse nada, só tendo filhos jogando na rua. O que é isso? As crianças vão para o sinal de trânsito, arriscarem a sua vida, eles estão trabalhando? Sim, porque eles, ao invés de estar ali no trânsito vendendo balinha ou limpando vidro de carro, eles deveriam estar onde? Brincando, estar em casa, estar em escola, e eles estão perdendo a infância deles. O que é que isso acontece, tia? Eles perdendo a infância deles, quando eles chegarem na fase adulta ou adolescente, eles irão sentir falta de quê? Do brincar, do vivenciar a infância. Por isso que a tia sempre diz assim, curtam ao máximo que vocês puderem. Estudem, mas brinquem, se divirtam o quanto vocês puderem, porque a melhor fase da vida é ser criança. Sabe por quê? Porque ser criança, a mamãe tem a alimentação certinha, muitas coisas que nós queremos estar nas nossas mãos, como brinquedo, como alimentação, o que a gente quer comer, que está ao alcance do nosso pai e da nossa mãe, eles nos darão. Tia, mãe, eu quero sorvete. Ela pode não lhe dar no momento que você pediu, por ela não ter dinheiro, mas ela pode lhe dar em outro momento. Ou seja, vivam a infância de vocês. E trabalho infantil, trabalho de criança, não é trabalho para levar sustento para casa.
Trabalho de criança é estudar e brincar. Esse sim é o trabalho infantil de criança. Mas assim, trabalho infantil é crime. Não pode, porque está explorando a criança a fazer algo que não é responsabilidade dela e que ainda não é a fase dela estar trabalhando. Por quê? A fase de vocês agora é brincar, estudar para lá na frente vocês terem uma profissão e daí sim você dizer assim, escolhi uma profissão, agora chegou o momento de eu trabalhar para me ter responsabilidade sobre mim e sobre as pessoas a qual eu posso ajudar. Até então, não pode. Se verem alguma criança trabalhando na rua, é considerado trabalho infantil e também é considerado crime. Em algumas cidades, as pessoas veem não fazem nada porque, enfim, quem tem que resolver isso são os órgãos competentes. Mas existem algumas situações que as fiscalizações vão em cima. Ainda existe casos que as pessoas ainda ajudam os pais, que eu acho normal. Nem sempre porque o filho está ajudando ou a criança está ajudando o pai, é considerado trabalho infantil. Lembre, trabalho infantil é aquele que você tem que sair da sua casa, que você é obrigado a trabalhar para levar o sustento, ou seja, levar a alimentação para os seus irmãos e seus pais em casa. Esse sim é considerado trabalho infantil. E trabalho de criança é brincar e estudar, certo? Alguém tem alguma dúvida? Vocês já se depararam com alguma cena de desprezo, de abandono, de crianças na rua trabalhando, de criança triste porque Sim, está vendo alguém sim, brincando com algum brinquedo e não tem? Oi? sim. Oi. O meu tio já mandou um vídeo pro meu pai que ele estava passando de carro e viu um pai com dois filhos na rua e aí ele ajudou eles. Porque como a tia disse, nem todo caso é igual, né? Lembra que ela disse assim, em algumas situações, a Larissa mesmo, não é você, Larissa, que gosta de mexer em fumo? Aham, Ou é. seja, é algo que a Larissa tem prazer. Então, a Larissa usa isso como trabalho? Não. A Larissa está usando isso porque ela gosta. Será que a Larissa está indo mexer nos fumos porque a Larissa está indo trabalhar? Ela está Não, fazendo porque é que ela gosta, é um divertimento, é como se fosse uma brincadeira que ela está fazendo. Como se fosse, não, é uma brincadeira. É diferente, existem algumas situações, como a tia falou, por falta de oportunidade que as pessoas também não têm. Foi o caso que a Larissa citou aí, que as duas crianças estavam com o pai. Mas também existem situações que as crianças estão sozinhas nas ruas, submetidas a serem violentadas, a serem maltratadas, a serem judiadas, certo? Que isso ocorre na rua, sim. Quantas crianças são abusadas? Quantas crianças são maltratadas porque estão na rua? Existe gente boas, existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Infelizmente, a verdade a gente tem que saber. Existem aquelas pessoas que vão lá e ajudam porque tem um coração bom, e existe aquelas pessoas que usam em ajudar para fazerem maldade. Ou seja, essas crianças que estão na rua trabalhando, elas podem passar por tudo isso. e a Cida? Oi, Desde pequena eu gosto de fazer isso de fumo, já tenho vídeo. oi, Só que como eu era pequena, fiquei doente, né, por causa do cheiro. o cheiro. Mas Pois, até hoje eu faço isso. pois Nessa época é. de fumo eu já fiz muito lá no sítio. Pois é, trabalho infantil é isso. A criança se responsabilizar, desculpa, como um papel de adulto, né? Quem tem que trabalhar e se responsabilizar pela alimentação e o cuidado das coisas em casa são os mais velhos, né? Adulto e não criança, porque criança não tem responsabilidade, criança não tem todo entendimento que é responsabilidade dela fazer o que é papel do adulto, certo? Vamos lá. O trabalho infantil. Acompanhe a leitura da matéria que o seu professor irá fazer. Crianças se arriscam em sinais de trânsito de Maceió por um trocado. Daqui da nossa região, Maceió, capital de Alagoas. Então, esse noticiário não é distante, é daqui da gente. Muitas delas trabalham sobre vigilância à distância dos pais. Exploração do trabalho infantil é crime previsto na legislação federal. Elas deveriam estar na escola.
mas estão nos principais cruzamentos e ruas de Maceió. Alguns vendem doces, outros limpam vidros de carro e ou fazem malabarismo com bolinhas. E tem ainda as que arriscam brincando com fogo. As crianças, muitas, ainda bem pequenas, não carregam lápis e papel nas mãos, rodo e uma garrafa com água e sabão. O objeto é chamar a atenção dos motoristas e ganhar um trocado. As crianças de rua da capital ficam atentas a cada sinal vermelho e se arriscam entre um carro e outro, vítimas da desigualdade social, ou seja, elas, além delas correr esse risco da maldade das pessoas, correm o risco de serem acidentadas e ficam lá observando o sinal vermelho. Muitas das vezes nem dá tempo alguém dar um troquinho a eles para eles levar para casa. Enquanto eles estão fazendo malabarismo ou limpando ali, é o tempo do sinal, boa, abriu de novo. Quando abre, muitas vezes o bichinho nem ganha nenhum troco, e muitas vezes é atropelado, muitas vezes são machucados, ficam tristes porque chega em casa, não chega com a quantidade que eles desejavam ter, não chega com o dinheirinho, muitas vezes vão dormir com fome porque não conseguiram, ou seja, é uma vida triste. Infelizmente ainda existe nos dias de hoje, existe aqui em Arapiraca, existe em todas as regiões, se a gente for procurar, ainda existe o trabalho infantil, mas sabemos que é um crime. Né? Existe a questão da proteção dessa legislação federal, mas na maioria das vezes é só no papel, certo? Nem tudo que a gente vê é verdade, nem tudo que a gente sabe, né, consta. Vamos lá. Ô, tia, quando eu tava, quando eu fui na casa da minha avó, quando a gente ia vindo para casa, eu vi uma criança brincando com fogo. Pois é. Olha o perigo, né? Com álcool e tudo mais. Muitas das vezes, os hospitais eles não divulgam, mas muitas crianças vão para hospitais com acidentes domésticos, com acidente desse jeito. Porque elas se arriscam, quando a gente sabe que esses materiais é de uso de adulto e não de criança, certo? Vamos lá. Na sua opinião, onde essas crianças da matéria deveriam estar? Na escola. Na escola, em casa com a família, né? Vamos lá, vocês vão responder. Não é a primeira questão, é de acordo com essa notícia, essa matéria que foi passada sobre de Maceió. Na escola ou em casa brincando, né? Porque o trabalho de criança é esse, estudar e brincar, viver a infância delas. Aí mais abaixo tem assim, você acha que elas são felizes? Tem a mesma oportunidade que vocês? Não. Não. Tia, eu entendi a resposta. A pergunta. Ô, tia, Oi? é porque elas têm que fazer, é porque elas são obrigadas a fazer coisas que não querem fazer. Perdendo sua infância. Elas estão perdendo a infância dela, porque quando elas chegarem adultas, que elas verem alguma criança brincando, elas vão olhar. Vocês sabiam que existem muitos adultos que sofrem nos dias de hoje por ver muitos dos seus filhos sofrem e ao mesmo tempo não. E quando eles veem, eles dão oportunidade aos filhos porque eles não tiveram a mesma. Ou seja, muitas vezes eles ficam imaginando, observando os seus filhos brincando, ou às vezes ficam observando alguma criança brincando. Por quê? Porque eles não vivenciaram, eles não viveram para isso. E dentro da gente, nós adultos, vocês vão crescer sempre com uma criança dentro de vocês. Como assim que eu vou crescer? Porque existe uma criança dentro da gente que nunca morre. Como assim, tia? Em algum momento o pai ou a mãe de vocês não se diverte com vocês como se fossem duas crianças ou três? Sim. Não é assim? Não tem algum momento de distração que você entra na folia e o seu pai entra no meio e brinca? Então, Sim. aquele momento
é o momento que a criança dele apareceu. Aí você diz, oxe, tia, é porque dentro da gente sempre vai viver uma eterna criança que não irá morrer, certo? É aqueles momentos que a gente está brincando, que o pai entra no meio da nossa brincadeira e que chuta a bola e que puxa o nosso cabelo de um lado e que brinca de um outro, não é assim, nessas brincadeirinhas que eles fazem? De puxar a nossa orelha mesmo brincando, de brincar de elástico, de brincar de corda, de amarelinho, ou seja, existe sempre um momento que o adulto ele tem essa vontade de entrar no meio das crianças e brincarem. Eu digo isso porque às vezes eu vejo alguma criança fazendo alguma coisa e eu tenho vontade de entrar no meio, porque a minha criança está dizendo, Cida, vá brincar mais eles, Cida, vá pular com eles, certo? Então, dentro da gente, mesmo adulto, sempre vai existir uma criança. Oh, aí lá Tia, na página... Oi. sabe o que eu escrevi? Eu escrevi assim, não. Aí eu botei porque eles deveriam estar na escola estudando, brincar com os pais de sua família. Eu botei. Tá corretíssimo. Aí eu tinha que botando assim, não deve obrigar as crianças a trabalhar. Do outro lado, na página 139, se você pudesse escrever uma cartinha como ato de defesa, ou seja, se você pudesse escrever uma cartinha defendendo essas crianças, dos direitos dessas crianças, o que você diria? Escreva na linha abaixo, ou seja, você vai defender essas crianças que estão na rua. Como você iria escrever essa carta? Eu iria dizer assim, não podemos obrigar as crianças a trabalhar. Pronto, olha, muito bem. Eu vou escrever a minha aqui, presta atenção. A tia Cida eu vou escrever a minha, mas vocês podem escrever com a palavra de vocês, com o que sair do coração de vocês, certo? Ou seja, vocês vão defender algo de interesse de vocês. Vão escrever relatando o que vocês diriam a tudo isso que está acontecendo. E ainda acontece nos dias atuais. E assim, ó, eu quero que esse coronavírus passe, as crianças não fiquem na rua, eu quero que as crianças fiquem nas suas casinhas e o prefeito, qualquer pessoa, por favor, fala as casinhas dela. É isso. Se machucar. E eu terminei. Se final vermelho abrir e eles não tia, ó como eu escrevi, ó. Troco. Ô tia, olha o que eu escrevi. Não podemos obrigar as crianças a trabalhar. Elas podem ser atropeladas, podem se machucar e o sinal vermelho abrir e eles não dar o troco. A tia colocou aqui. O que é que eu gostaria? Tia, mas será que todo mundo tem alimentação? Será que os pais dessas crianças todos têm alimentação? Muitas vezes sai porque realmente não tem. Então, meu desejo era que se existisse realmente ONGs competentes e que existisse alimentação para todos.
Porque eles não precisavam ir para a rua pedir nada para ninguém. Mas, infelizmente, né, não depende só de mim, não só de vocês. É uma equipe grande, principalmente os nossos governantes. Que todas as crianças Trabalho infantil ainda tivessem... é uma dura realidade para todos nós. A criança que trabalha, infelizmente, está privada tivessem de fato seus direitos respeitados e que existissem alimentos de sobra para todos. Tia, eu botei assim, essas crianças não obrigar as crianças a fazer o que elas não querem. Que elas não querem. Muito bem. Ô, tia Cida, eu fiz a mesma coisa que a senhora, só que antes da senhora fazer, eu tinha já pensado. Muito bem, parabéns. Então, mais abaixo tem a imagem, né, dos direitos das crianças sendo respeitados. Já pensou se toda criança fosse feliz? Será que toda criança é feliz? Não. Tenho certeza que não, porque eles de qualquer forma eles se divertem na rua. Mas será que eles são completamente felizes em estar na rua, em não estar na escola, não estarem brincando, estar ali, eles estão se divertindo, mas eles estão arriscando a vida deles. As crianças que você viu na matéria da página anterior, estão fazendo algo que não é permitido de maneira nenhuma para elas, trabalhar. O trabalho infantil ainda é uma dura realidade para todos nós. A criança que trabalha, infelizmente, estão privadas de quê? De serem protegidas, de brincar, praticar esportes e se divertir. Terem acesso a uma educação de qualidade, viver um ambiente agradável e propício ao seu desenvolvimento. Ou seja, as crianças que estão trabalhando, elas não estão tendo os direitos respeitados. Porque quando você vem perder o direito de ter uma família, o aconchego, o lazer, quando você vem perder o direito de estar sentadinho aí com a sua mamãe, deixa seu lanchinho tudo certinho, que eu tenho certeza, quando nós terminarmos a aula, a mamãe já vai estar aí com um suquinho ou com uma frutinha, ou com o biscoito para vocês comerem. Será que essas crianças que estão trabalhando têm? De jeito nenhum. Vocês têm a alimentação certinha. A mamãe diz assim, quer sopa, meu amor? Quer arroz com leite? Quer não sei o quê? Será que as crianças que estão trabalhando têm? De jeito nenhum. E vocês têm tudo. A alimentação... Eita, mãe, hoje já sabe. Mãe, eu queria era a pizza. A mamãe se esforça, ou faz, ou compra. Não é assim? Ou seja... Quem está trabalhando, os bichinhos que estão trabalhando, eles perdem totalmente esses direitos. Tia Cida, sabe, o coronavírus não vai não para minha história. O coronavírus não vai não para minha história mais. Já cancelei o coronavírus, por causa que esse coronavírus está muito chato. Já cancelei a minha história, já. Todo mundo já fez? Tia, não tem quando a minha irmã pede uma comida? Ô, tia. Sinto pena da minha mãe, que ela trabalhou tanto pra minha irmã pedir uma comida só pra ela comer. Ô, tia. Oi, Vinícius. Sinto pena dela. Em 39 eu fiz as crianças devem brincar e estudar. É verdade. A tia vai fechar esse link, vou mandar outro para te responder a outra página, certo? Todo mundo terminou essa? Sim. Tem alguém fazendo ainda? Ô, tia, olha como eu coloquei o meu. Olha, as crianças não podem trabalhar, pois elas estão perdendo a infância. Tudo bem. A próxima aula vai ser de quê? História. História é a continuação de história. Continuação.